Senhor Jesus, amigo querido, amado irmão, estamos aqui hoje, mais uma vez, buscando na coletividade um entendimento maior sobre a nossa vida, uma vida que, por vezes, não a identificamos, não a compreendemos, mas, por força da fé, seguimos em frente, sempre tendo o Senhor e o nosso Pai Maior nos amparando e orientando. Por isso, Jesus, neste momento em que todos estamos aqui reunidos, pedimos que o Senhor traga sobre todos nós a sua luz e o seu amor, para que nós possamos absorver e aprender juntos um pouco do que cada um sabe e, dividindo o seu conhecimento, vamos seguindo em frente em nossos passos um pouco mais fortalecidos. Jesus, sabedores de que o Senhor jamais nos abandona e, como o Senhor mesmo disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, o Senhor lá estará. Então sabemos que o Senhor está conosco. Que nós possamos agora dar o nosso melhor. Assim seja. Bem, gente. Vamos lá. Como todos vocês sabem, porque Jeane ela já colocou, hoje estaremos abrindo o curso Construção Material de uma Vida Espiritual. E este curso, ele foi trazido a nós com alguns objetivos. E um desses objetivos foi para que nós, mais do que nunca, soubéssemos alguns dos motivos de nós estarmos neste proceder de vida após vida, vivenciando esta matéria para o nosso crescer. Como estamos vivenciando um momento em que muitas coisas estão acontecendo, muitas circunstâncias que aos nossos olhos podem ser consideradas não tão boas, mais do que nunca necessitamos valorizar esta vida que nós hoje abraçamos e possuímos, esta vida material. Porque se hoje estamos aqui, se hoje estamos vivenciando, experienciando todas essas circunstâncias, é porque, como nada é por acaso, necessitamos dessas experiências para valorizar muitas coisas, inclusive o nosso próprio viver. Este curso, ele tem sim como objetivo falar um pouco sobre essa nossa trajetória na vida material, mas lembrando sempre que nós estamos construindo o nosso futuro para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Nós podemos vivenciar inúmeras experiências no campo da matéria, mas nós sempre retornaremos para a vida que faz parte do nosso ser, que é o espírito e que é a vida espiritual. Então, se a vida espiritual é a verdadeira, por que, e aí desculpem a expressão, cargas d'água, a gente tem que vir para cá, né? Quantas vezes, quando a gente sente aquela dorzinha na coluna ao abaixar, a gente pergunta para nós, oh, meu Deus do céu, porque eu tenho que viver essa vida material, lidando com este corpo material? Bem, diria eu o seguinte,
Durante séculos, séculos e séculos, nós não pensávamos nisso. Concordam? Durante séculos, séculos e séculos, a única coisa que nós sabíamos é que a gente vivia. E que quando a gente morresse, porque a expressão era essa, falecesse, pirulitasse dessa vida material, né? A gente veria o que ia acontecer lá na frente. Não pensávamos na vida material da forma que hoje nós podemos pensar, porque fomos incitados a refletir sobre ela. Concordam comigo? Até pouco tempo atrás, e eu estou falando pouco tempo, por quê? Porque 100 anos é muito pouco tempo. 200 anos é muito pouco tempo, se nós pensarmos na existência da humanidade terrena. Então, há muito pouco tempo atrás, nós não pararíamos para pensar sobre essa vida. Nós pararíamos para reclamar sobre as circunstâncias que vivenciaríamos, nós pararíamos até para agradecer pelas circunstâncias que a gente viveria, mas este agradecimento até pouco tempo atrás, ele era muito mais feito por nós como uma dádiva que nós merecíamos do que ao contrário, do que Deus ser este Pai bondoso e onipotente. Porque se vocês não se lembram, para muitos, há poucos séculos atrás, quem tinha recursos, quem era uma pessoa abastada, ela era o quê? Bendita pela divindade. Ela era merecedora de todos os créditos. E se você veio com todas as dificuldades materiais, é porque você não merecia as bênçãos dos céus. Alguém discorda do que eu estou falando? Alguém lembra da história? Então, nós fomos crescendo, nós fomos aprendendo, as religiões também foram se adaptando à visão mais evoluída desse próprio proceder moral que nós estamos hoje encarando como o melhor para nós vivermos. E aí, nós começamos a descobrir que nós temos a nossa vivência material, mas nós também temos uma vivência espiritual. E eu ainda não estou falando de espiritismo. Eu estou falando sobre aqueles que acreditam em algo além da matéria. Por quê? Porque mesmo aqueles que não acreditam em reencarnação, eles acreditam que se não forem materialistas, eles acreditam que se eles falecerem, eles vão viver no reino dos céus. Eles vão viver no mundo espiritual, mas não da forma que o espiritismo ele prega. Ok? Estão me acompanhando? Bem, quando o espiritismo veio, ele não veio trazer no âmago dos seus princípios coisas que antes não se falava. Olha o que eu estou colocando para vocês. Por quê? Porque o espiritismo ele veio confirmar muitas coisas que já existiam, só que por força de perseguições as pessoas foram caladas. O espiritismo veio confirmar coisas que já existiam e o espiritismo, aí sim, veio explicar tais coisas também. Então, no momento em que nós pensamos na ideia do espiritismo, dizendo para nós sobre a vida material e a vida espiritual, nós começamos a abrir os nossos olhos para as nossas responsabilizações diante das nossas ações, diante da vida. Ok? Bem, se eu tenho uma vida verdadeira, que é a vida espiritual, se eu preciso retornar ao campo material, qual teria sido o motivo? Um segundo para pensar. O motivo maior, poderíamos dizer, que foi
nós ainda não aprendemos tudo o que precisamos. Todo aluno volta para a sua escola porque ele ainda não ultrapassou as séries ou os anos que ele teria que cursar. Não é isso? Vamos pensar no mundo ideal, onde o aluno não abandona a escola, ok? Mas vamos lá. Todo aluno, ele volta para a sua escola enquanto ele não cumprir com todas as metas do seu aprendizado. Como a lei divina é uma lei perfeita, nós não temos como abandonar os estudos. Como muitas vezes nós desejamos fazer isso, concordam? Tem horas que a gente quer, ai meu Deus, eu não aguento mais, não dá para tirar férias, não é? Só que todo mundo quer tirar férias, mas ninguém quer voltar para casa nessas férias, não é? Que seria no plano espiritual. Concordam comigo? Porque se nós estamos aqui na escola e queremos tirar férias, tem que ser lá. Mas vamos lá. Se nós temos uma vida espiritual, significa dizer que nós somos o quê? Se a vida verdadeira é a vida espiritual, significa dizer que nós somos espíritos. Denominações dadas pelo Espiritismo, poderíamos chamar de alma, poderíamos falar até de princípio vital, não importa qual nome que se dá. Mas nós somos uma essência, nós somos uma centelha que, vivendo no plano espiritual, que seria a verdadeira vida, nós estamos mais adaptados a este campo. Para que nós possamos descer às profundezas do oceano, nós precisamos do quê? Nós não precisamos de equipamento adequado? Para que nós possamos atuar neste campo material, nós também precisamos de equipamento adequado. E qual seria este equipamento? A matéria. Nós necessitamos da roupagem necessária, adaptada a este plano, né? Que aqui no planeta Terra são os elementos aí derivados do carbono, e aí quem sabe explicar isso melhor depois fale alguma coisa, mas, a princípio, esta matéria, ela faz parte deste orbe terrestre. Por isso que, quando nós desencarnamos, a matéria se torna aquilo da qual ela foi feita no orbe terrestre. Ela volta a ser pó. Percebe? Dentro das leis divinas, na lei da destruição e na lei da transformação, é o que acontece com o nosso corpo material. Estou vivenciando a minha vida material. E a cada existência que passa, começo a ter mais e mais noção do porquê estou aqui. Mas eu tenho uma noção. E tenho mais e mais noção, por quê? Porque a partir do momento que eu vou colocando em prática todos os meus entendimentos adquiridos, vida após vida, vai me dando condições de eu compreender melhor esta vida que nós possuímos, materialmente falando. Preciso vivenciar uma vida material com uma roupagem adequada a esta vida. Estou aqui, vejo muitas diferenças, muitas distoantes, situações distoantes, não é essa palavra, mas situações em que vejo disparidades entre uma situação de uma vivência de uma pessoa e de uma vivência de outra, vejo situações que, ao meu ver, parecem extremamente injustas,
do tipo pessoas que acabam não sendo tão boas, se dando bem, pessoas que acabam sendo maravilhosas, se dando mal. Tudo isso faz com que nós, enquanto estamos vivenciando esta vida, buscando a compreensão desta vida material, fiquemos em dúvida sobre o que nós efetivamente precisamos aprender. Bem, se eu acredito neste Pai Divinal, se eu acredito no Mestre Jesus, naquilo que ele falou para nós há mais de 2000 anos, eu compreendo que ter as benesses materiais desta vida não teria que ser o meu objetivo maior. E não tendo essas benesses materiais, eu não posso corromper a minha moralidade, ainda em construção, porque eu desejo viver melhor nestes pouco menos de 100 anos de existência terrestre. Hoje até um pouco mais, né? Percebem? Somos seres espirituais que temos uma vida vinculada ao plano espiritual. Se nós não vivêssemos num plano material, a nossa existência ela estaria em perigo? Não, não estaria. Mas, segundo a imensa sabedoria do Pai, demoraríamos um bocado para nós crescermos. Concorda? É como se você tivesse os seus filhos e não quisesse que os seus filhos entrassem numa escola. Possivelmente, os seus filhos teriam muito menos conhecimento do que uma criança da mesma idade estando numa escola. Concordam? Se vocês concordam comigo, significa dizer que vocês compreendem essa sabedoria divinal. Para aqueles que podem, deixariam de colocar o seu filho na escola, mesmo que ele chore todos os dias ao chegar lá? Não forçariam esta criança a entender o quanto é importante estudar? Não é verdade? Se nós, seres imperfeitos, entendemos o quanto é importante estudarmos, aprendermos sempre mais e mais, para que nós possamos fazer melhores escolhas para o nosso trajeto de vida. No caso, estamos falando profissional, mas também estamos falando que adquirir conhecimento também nos auxilia no crescimento moral, não só intelectual. Então, nós precisamos compreender a justiça divina, a sabedoria divina, aonde nos leva a participar ano, entre aspas, após ano, das nossas escolas e das nossas séries necessárias para o nosso crescer. Estão entendendo? Se isso pode, ou se isso tem uma lógica para vocês, vocês começam a valorizar mais e mais a existência material de vocês. Nossa. Vocês começam mais e mais valorizar as experiências que estão chegando para vocês, para nós. Por quê? Porque se você tiver um ano em que o professor ele te der muitas lições, te colocar muitos exercícios, você não vai aprender mais? Você não vai absorver mais os ensinamentos? Concorda? E se você, de repente, arranjar um professor que ele tem uma certa dificuldade didática, ele
não seria considerado assim um professor que traria a matéria de uma forma fácil. O que vocês pensam? Não dá muito exercício de casa? O que vocês pensam? Primeira coisa, esse professor é bom. Enquanto você estiver na sala de aula dele, vocês vão achar que esse professor é maravilhoso. Mas no ano seguinte, quando vocês necessitarem de colocar em prática a base que não foi dada adequadamente, vocês vão falar bem do professor? Acho que não, né? Porque no momento em que a vida nos traz as experiências para nós colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo, a gente se arrepende de não ter se esforçado, de não termos nos prestado atenção nas experiências, nas circunstâncias da nossa vida. Ai, meu Deus, por que eu não prestei atenção? Por que eu resolvi não escutar o que o fulano me falou naquele momento? Neste ponto, vem aquilo que já foi falado nas palestras anteriores. Não adianta se culpar, concordo? Neste ponto, o que precisamos fazer é arregaçar as mangas, tentar lembrar do que nós não escutamos direito, colocar em prática aquilo que nós sabemos e seguir em frente. Bem, se nós somos seres espirituais, e eu estou afirmando que somos, como ter certeza disso? Porque hoje nós só vemos a matéria. Como ter certeza que nós somos seres espirituais? Já pararam para pensar nisso? Eu gosto de brincar, e aqueles que me conhecem mais intimamente, já falei isso algumas vezes, que se tudo aquilo que eu estou vivenciando hoje não for verdade, e eu chegar do outro lado e descobrir isso, eu vou olhar para trás e vou dizer, nossa, como eu me diverti. Só um pouquinho, Léo. Mas ainda brinco dizendo que se tudo isso for mentira, eu sou uma ótima escritora, né? Não é o Ezequiel, sou eu que sou uma ótima escritora, já que tudo é mentira. Brincadeiras à parte, só um minuto, Léo. Brincadeiras à parte, como que nós podemos pensar na ideia de que nós somos seres espirituais se a única coisa que nós fazemos é enxergar o material? Fala, Léo. Temos aqui uma pergunta, como você falou lá da nossa reencarnação, daquele processo todo, e perguntaram assim, mas a reencarnação é sempre uma opção nossa? Ou às vezes realmente somos forçados, semelhante ao filho que é obrigado a ir para a escola? Bem, existia uma época em que a nossa reencarnação era compulsória. Como aquela criança de 5 anos que não quer ir para a creche, ou não quer ir para a escolinha, e os pais obrigam, nós éramos obrigados a reencarnar, por quê? Porque não tínhamos consciência da importância da reencarnação. Mas fomos adquirindo experiência suficiente para percebermos o quanto as reencarnações são importantes. Mas isso acontece com todo mundo? Em algumas circunstâncias, mesmo hoje no orbe terrestre, em que, vou colocar uma porcentagem chutada, em que, por exemplo, 90% da população hoje não pode se dizer ignorante diante das leis divinas, ou seja, uma grande maioria. Algumas pessoas, elas ainda têm uma reencarnação compulsória, porque espiritualmente elas não têm condições de escolha. Como assim elas não têm condições de escolha?
Em algumas situações, alguns irmãos que desencarnaram em situações muito complicadas, eles podem ter que retornar para o plano material para fazer uma recuperação efetivamente perispirítica. Por quê? Porque eles estão de tal forma mazelados, perispiritualmente falando e mentalmente falando, que eles necessitam retornar compulsoriamente. Só um minuto, Léo, outra pergunta, porque eu não terminei. Então, a partir do momento em que você tem uma certa consciência da reencarnação, da necessidade da sua reencarnação, a maioria de nós hoje participa do seu processo reencarnatório. A maioria de nós. A maioria pode dar alguns, o que a gente chama de pitacos, né? A gente vai, fala o que quer, os nossos instrutores nos escutam, e aí eles nos orientam diante dessas escolhas que nós estamos fazendo. Aqueles que, de repente, não querem reencarnar de forma nenhuma, mas chegou o tempo para reencarnar, é o que a gente chama do tempo de Deus. Chegou o tempo de reencarnar, porque esta pessoa, se continuar no plano espiritual, não vai ter um processo de crescimento útil e necessário para ela naquele momento. Então, chegou o tempo, as pessoas com que ela precisa estar lidando estão reencarnando, ela precisa reencarnar. Muitas vezes essa pessoa ela é convencida. É essa palavra. Ela é convencida de que será extremamente necessário a reencarnação dela. E aí, respondendo diretamente, uns ainda podem reencarnar compulsoriamente, outros, mesmo não querendo reencarnar, são convencidos de reencarnar, e outros participam ativamente do seu processo de reencarnação. Claro que quem dá a última palavra ainda são nossos instrutores, porque a gente, no plano espiritual, perde um pouquinho da noção da dificuldade que a gente tem no plano material. E aí, a resposta é essa. Tá bom? Pode falar, Léo. Você falou sobre recuperação perispirídica, sei lá. Você podia falar um pouco para nós, né? Já que você falou de corpo material, falou de espírito, o que seria o perispírito? Claro. Vamos lá. Lembra que eu falei que a gente precisa, para descer lá nas profundezas do oceano, a gente precisa de um material, de um equipamento apropriado? Então, este equipamento apropriado, vamos colocar dessa forma, para este orbe terrestre, além dessa roupa, agora, em vez das profundezas, eu acho que eu vou lá para o espaço. Além daquela roupa do astronauta, né, que você ainda tem que revestir-se de uma outra roupa por dentro dela para você colocar aquela roupa de astronauta. Se não for assim, me perdoe, mas é assim que eu estou enxergando. Então, o que é o perispírito, gente? Primeiro, lembram quando eu falei que nós éramos uma centelha divina? Lembra? Então, cada um de nós é uma centelha divina. É uma luz, é uma energia. Ok? A imagem e semelhança do Pai. Mas, como nós necessitamos vivenciar a nossa vida neste plano material, esta centelha divina, na sua essência, ela não tem como trabalhar com esta matéria. Ela não consegue manipular esta matéria diretamente. E como o nosso plano espiritual, em razão da materialidade do nosso planeta, o nosso plano espiritual também é muito materializado. Por quê?
Porque é difícil, gente, você sair de um plano espiritual fluídico, profundamente fluídico, para você chegar no plano material e reencarnar. Então, o nosso plano espiritual, mesmo fluídico, ele ainda é muito materializado comparado a outros orbes muito mais avançados, a outros planos espirituais mais avançados. Para que nós possamos, como centelha divina, vivenciar esta vida neste plano espiritual, nós também precisamos de uma roupagem, que é o tal perispírito que vocês já ouviram falar. Então, o perispírito, ele tem várias funções, mas duas delas primeiro, ele ser a roupa da nossa essência divina no plano espiritual. Então, quando nós estamos lá, vocês não nos vão ver todos iluminados como uma chama. Não. Vocês vão nos ver lá como se nós estivéssemos vestidos com esta vestimenta carnal. A cada reencarnação, o nosso perispírito, ele refletirá a imagem da nossa última reencarnação. Quando nós tivermos conhecimento mais profundo, nós poderemos até puxar na nossa memória espiritual o formato nosso de outras reencarnações. Mas o normal é irmos para o plano espiritual, o nosso perispírito, no formato da última existência. Então, perispírito como segunda opção, primeiro é ser a roupagem do espírito, segundo, é ele nos possibilitar manipular este corpo material. Por quê? Porque o perispírito, ele se encaixa neste corpo material. E aí a gente consegue, como talvez assim, bons condutores de marionetes, a gente consegue lidar com este nosso corpo físico, deste planetinha chamado Terra. Respondi? Espero que sim. Fala, Léo. Cadê meu apoio, hein? Meu apoio está cá embaixo. Vamos lá. Temos mais duas perguntas. A primeira é: quando não compreendemos os objetivos de aprendizado dessas experiências que o Pai nos passa para vivenciarmos isso é porque nós não estamos com todas as ferramentas necessárias para enfrentarmos? Vamos lá. Quando nós não compreendemos o que está acontecendo na nossa vida, quando nós não compreendemos a justiça divina, é porque nós não estamos nos dando a chance de enxergar a presença deste Pai maior na nossa vida. É porque nós ainda não aprendemos tudo. E por não aprendermos tudo, ainda vivemos nesta ignorância. Eu afirmo que a humanidade ela já vem sendo doutrinada há muitos séculos. Antes mesmo de Jesus, vinham aqueles missionários trazendo para a humanidade as verdades divinas. Só que nós só enxergamos ou escutamos aquilo que queremos escutar. E, além do mais, nós podemos escutar, todos vocês estão me escutando, mas cada um está fazendo a sua interpretação segundo o seu entendimento até agora, sobre a vida. Uns podem estar indo muito além do que eu estou falando e outros podem ainda estar aquém do que eu estou falando. Por quê? Porque cada um de nós trilhou o seu caminho, aprendeu as suas experiências. Então, mesmo que nós estejamos vivenciando agora a mesma experiência, cada um de nós vai absorver aquilo que está sendo falado, ouvido, escutado,
da forma que hoje compreende as suas verdades. Respondi? Ou ficou faltando alguma coisa? Estou com uma sensação de que ficou faltando. Eu acho que sim. Pode passar para a próxima? Pode. Então, tá bom. A pergunta é do Argil. Se somos espíritos e estamos no mundo material e só enxergamos a matéria, qual a finalidade da matéria para o espírito? Então, Argel, qual a finalidade de você viver sempre colocando uma roupa por cima do seu corpo? Por que vocês se vestem? Aí vocês podem pensar assim, tá, mas os índios não se vestem. Mas agora não estamos falando dos índios, nós estamos falando de vocês. Por que vocês se vestem? Porque houve um entendimento coletivo de que as pessoas elas precisam se vestir. Seja porque é muito frio, então estão se cobrindo, seja porque as pessoas hoje entendem que as suas particularidades não devem ser vistas por todo mundo. Isso não é um consenso? Então, a diferença é a seguinte: quando nós pensamos no corpo material, este corpo material, ele tem uma função muito maior do que as nossas roupas, né? Que nos aquecem e nos auxiliam nesse processo. Mas vamos lá, prestem atenção. Eu não sei se vocês já viram um programa chamado... Qual é o nome que agora me fugiu? Abandonados e Pelados, é uma coisa assim. Não sei se vocês já viram, mas tem um programa onde as pessoas elas ficam realmente nuas, 2, 3, um grupo de pessoas todas nuas dentro de uma floresta. E aí, se alguém souber o nome, bota aí no chat, porque eu não acho que não é esse não, mas é alguma coisa assim, Abandonados e Pelados. Largados e Pelados, obrigada. Então, elas ficam nuas dentro da floresta. Tudo bem? Fechem os olhos 2 minutinhos e parem para pensar. Se vocês tivessem que passar por essa experiência, qual o nível de aceitação que vocês teriam para ficar sem a roupa? Depois, pensem no seguinte: ok, dá para ficar sem a roupa, ok, mas o que faz com que vocês tenham temor de não estarem vestidos? Porque muitas vezes não é o fato de vocês serem pessoas pudicas, tímidas. Às vezes é porque quando você está vestido, você se sente protegido. Tudo bem? Isso é um exemplo muito materializado que eu quero que vocês pensem um pouquinho nele. O corpo material, ele é extremamente importante para o espírito, por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma oportunidade fantástica, que é nós vivenciarmos uma vida desprovidos das nossas memórias das vidas anteriores, que é o que se chama do véu do esquecimento. Não vou falar muito sobre ele, porque vocês vão ter uma palestra sobre isso. Mas, a partir do momento em que nós reencarnamos, nós nos damos a possibilidade de, esquecendo as coisas que nós fizemos, nós não nos cobrarmos tanto, nós não sermos tão carrascos conosco e nos darmos efetivamente oportunidade para vivenciar uma vida com mais liberdade desta cobrança. O corpo material... Pode não, Andresa, pode não.
No mínimo é ela que vai ser a palestrante do véu do esquecimento. Mas vamos lá. Até esqueci o que eu estava falando, Andressa, você me atrapalhou aqui. Então, quando nós pensamos no véu do esquecimento, ele é uma bênção, a reencarnação é uma bênção para nós, porque nós conseguimos todos os dias, mesmo que não esquecidos de quem somos, observem isso, nós conseguimos estar com pessoas que a gente muito prejudicou ou fomos prejudicados. Nós conseguimos lidar melhor com situações que antes achávamos que era impossível e agora estamos conseguindo, porque a vida vai nos dando essas experiências, nos levando a nos aperfeiçoarmos diante dessas mesmas circunstâncias da vida. Então, a Geu perguntou, se somos espíritos e estamos no mundo material e só enxergamos a matéria, qual a finalidade da matéria para o espírito? A finalidade da matéria para o espírito é ser um instrumento, uma ferramenta valorosa para que nós possamos explorar este plano material com todas essas lembranças mais ou menos esquecidas e nos dando a oportunidade da gente crescer com mais liberdade. Lembre-se, se nós precisamos ir no fundo, ou lá no espaço, ou no fundo do oceano, precisamos do oxigênio para que a gente possa sobreviver, se a gente vem para o plano material, nós necessitamos dessa matéria também para podermos explorar o ambiente em que nós resolvemos viver. Respondi, Argel? Ok. Vamos lá, Léo. Tem mais? Nessa mesma linha que a gente está falando do corpo, né, da importância da matéria para o espírito, surgiu uma pergunta também o seguinte, o que a gente faz no nosso corpo físico, como a gente trata ele, né, cuida dele, isso também reflete depois no nosso perispírito, já que você disse para isso, tem alguma relação das coisas assim, você entende? Sim, sim. Vamos lá. Se o nosso perispírito ele é material, está extremamente, intimamente vinculado à matéria, tudo aquilo que nós provocamos no nosso... ao contrário, tudo aquilo que nós provocamos no nosso físico pode mazelar o nosso perispírito e vice-versa. Se a maioria das nossas doenças, elas vêm por construções mentais, por construções emocionais exacerbadas e em desequilíbrio, essa construção, ela se fixa no perispírito e é do perispírito que você contamina o seu corpo material. Mas vamos lá, isso respondendo, eu já estou produzindo essa doença que atinge meu perispírito e que atinge o meu corpo físico. Agora imagina, eu pego e vivencio a minha vida desregradamente em termos de alimentação e outras coisas mais, provocando no meu organismo inúmeros problemas de saúde, efetivamente. Estes problemas, dependendo da situação, dependendo do quanto o meu perispírito ele está em harmonia, porque vocês lembram quando eu falei que às vezes a gente precisa reencarnar para a gente tirar as mazelas que contaminaram o nosso perispírito, se eu já tiver meu espírito mazelado e de repente eu continuo produzindo as mesmas coisas, meu perispírito ele não vai se curar. E para que ele possa se curar, vai ter que atingir o físico, porque é o físico que é o filtro. Melhor que
Melhor que o perispírito, ele fique contaminado e quando a gente morrer, ele vá para debaixo da terra, do que eu ter que carregar espiritualmente por séculos e séculos e séculos mazelas no meu perispírito, na minha vida verdadeira. Uma outra função para nós pensarmos no corpo material, que é tão importante para nós. Então, dando um exemplo, mas lembrem-se que é um exemplo e cada caso é um caso. Vamos dizer que uma pessoa, ela resolva se suicidar e ela toma ácido, ok? Esta pessoa, por exemplo, dependendo da situação, ela pode atingir o seu perispírito, e o seu perispírito nessa região, ele vai ficar mazelado. Quando ele vai para o plano espiritual, ele possui ainda as mazelas do seu corpo, que foram produzidas no seu corpo físico, e que contaminou o seu perispírito. No plano espiritual, vocês podem perguntar, mas não se tem a recuperação perispirítica no plano espiritual? Sim, pode existir a recuperação perispirítica. Mas, se eu, como um ser que viu o que eu produzia em mim enquanto espírito, se eu não acreditar nessa recuperação perispirítica só por meio da reencarnação. E aí, em algumas situações, eu acabo vindo reencarnada, por exemplo, com algum problema na garganta. Posso vir até muda. Posso ter algum problema que estará nessa região aqui. Às vezes pode ser sempre uma tosse seca, não importa o que seja, mas você vem com esta região, mesmo que o corpo material seja um corpo novo, você acaba trazendo os reflexos do seu perispírito no seu corpo material. Ok? Vamos lá, Léo? Aí é uma pergunta minha, tá? Completando isso que você falou. Então, é correto entender que o corpo material também serve para curar algumas mazelas que eu tenho no meu perispírito. Sim. Assim como também o que eu posso fazer, posso danificar meu perispírito para lá, né? Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Ok. Sim. Foi o que eu falei, que seria uma outra função extremamente importante do corpo material, que é servir efetivamente de filtro, de esponja, sabe? Puxa, ela traz ela absorve um pouco dessas mazelas, trazendo para o corpo material. E isso aí faz com que o seu corpo espiritual, chamado perispírito, ele se cure para novas experiências no futuro. Mas, em algumas situações, você pode fazer o processo inverso também, contaminar o seu perispírito através das suas ações, ainda baseadas na sua ignorância, né? Tá. Antes de eu fazer a próxima pergunta, a Roseli estava com a mão levantada. Roseli. Eu já perdi a Roseli porque ela está andando assim, ó. Fala, Roseli. Eu tive um contratempo aí. Eu acabei caindo, a internet caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo formular o meu entendimento para você corrigir. A nossa construção, de acordo com as nossas emoções, os nossos sentimentos enquanto encarnados, elas podem trazer para nós doenças físicas na nossa matéria. A intensidade dessas doenças, o comprometimento que nós damos ao nosso corpo físico, ele pode também trazer reflexos para o nosso corpo perispirítico. Uhum. No meu entendimento, é que sempre partia do plano espiritual para o material, mas pelo que você está trazendo, a construção também pode ser feita de uma maneira da experiência atual, materialmente falando. É isso? Sim. Um exemplo muito, muito simples. Se você sofre um acidente, e neste sofrer de acidente, você acaba tendo que
Você perde uma perna, um braço, não importa. Se você acreditar piamente que você não tem a perna ou o braço, quando você chegar no plano espiritual, você não tem no seu perispírito a perna e o braço. Você não os enxerga. Você está efetivamente sem eles. Então, vamos lá. Foi um processo de fora. Mas o que acarretou você sofrer este acidente? Por quê? Porque muitas vezes o que provoca esse tipo de coisa são os seus sentimentos alimentados. Por exemplo, você se sentir extremamente culpado por ter sido imprudente, provocado um acidente e ter perdido a perna. E você alimentar esse sentimento de culpa só faz com que mais e mais você, entre aspas, perca sua perna ou seu braço. Porque você é merecedor de punição. Porque é assim que você pensa. Se eu sou culpado ou culpada, eu sou merecedor ou merecedora de punição. Então, eu tenho que ficar sem a perna e o braço. Percebe? E se você, no plano espiritual, não se der a oportunidade de refazer o seu perispírito, braço e perna, por exemplo, você terá que voltar no plano material para que você possa recuperá-los. Por quê? Porque, como eu falei, uma das benesses da reencarnação é você esquecer as coisas que aconteceram antes. E aí você esquecendo que você foi culpado, que tinha perdido sua perna e todas essas coisas, você se dá a oportunidade de voltar com eles para o plano espiritual. Entendeu? Respondi, Roseli, tudo que você queria? Sim, esclareceu bem. Uhum. Na maioria das vezes, o processo de doença, ele é do perispírito para o físico, ok? Na maioria das vezes, o processo, ele é esse processo. Por quê? Porque a gente constrói a doença através do nosso mental. A gente constrói a doença através dessas exacerbações, desequilíbrios emocionais. Porque nós precisamos lembrar que quando nós exacerbamos as nossas emoções e sentimentos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos engolindo granadas. E nós, a cada explosão, a gente provoca um dano no nosso terreno físico. Pior é quando a gente engole granadas e não tira o pino da granada. A gente engole e, como vocês chamam, né, engolir sapo. Você engole e fica quieto. Engole e fica quieto. Mas não trabalha o que está acontecendo em você, você só está engolindo. O problema é que quando chega aquele momento em que você pega uma granada, você já está por aqui, não é assim? Por aqui. No momento em que você já está por aqui, você pega a granada e fala o seguinte, ok, engula a granada, mas tira o pino. Qual é o nível da explosão que vai acontecer? E qual é o nível de dano que você vai provocar no seu terreno físico? Pensa bem. Jogue uma granada num terreno e veja o dano. Jogue várias granadas no terreno e veja qual será o dano que você vai provocar. Então, às vezes, aquela pessoa que é muito calada, que engole os sapos da vida, ela deve, pelo menos, ela deve falar, conversar, analisar o que está acontecendo. Se ela não quer falar, porque ela entende que o silêncio é a melhor opção, eu não discordo. Mas nós não podemos nos calar sem analisar as situações e trabalhar essas situações. Por quê? Porque a única coisa que nós estaremos fazendo nessa situação de engolir é explodirmos em algum momento e essa explosão vai ser muito maléfica. Ok? Ok. Obrigada, Roseli. Tem mais? Sim. Pegando aí
né, segmento dessa relação do que a gente sente, né? A Ilonka perguntou o seguinte: existem espíritos que, quando encarnados, ainda têm uma conexão, uma memória mais clara da vivência no plano espiritual? Sim. Existem espíritos, vamos levar ao extremo, existem espíritos que vivem muito mais no plano espiritual do que no plano material, estando reencarnado. Entenderam nada, né? É o seguinte, existem pessoas que elas têm tanta facilidade de se desdobrarem, que muitas delas buscam, se recusam a querer viver essa vida material. Porque não é fácil viver essa vida material, gente. É trabalhosa. Então, muitas pessoas, elas chegam ao ponto de desejarem, de tentarem viver muito mais o lado espiritual do que o lado material. Qual é o problema disso? É que ela está perdendo tempo. Vamos lá? Você tem seus filhos, Léo. Você paga para os seus filhos estudarem, você trabalha muito, você se esforça muito para que seus filhos possam estar numa escola e se tornarem, conforme a gente fala no plano da matéria, se tornarem alguém na vida, não é isso? Tendo entendimento, podem escolher melhor o futuro deles. Então, você faz isso, só que seus filhos, você leva para a escola, quando você dá as costas, eles vão embora, vão para a praia, vão fazer um monte de coisa, menos entrar na escola. Com certeza, eles estão aproveitando muito esses momentos de lazer. Mas não estão perdendo a oportunidade do aprendizado. Eles não estão perdendo uma oportunidade que o pai deles está dando para eles estudarem, porque quando eles se tornarem maiores, possivelmente o pai já não vai ter mais condição de ficar pagando escola. Estão entendendo o que eu quero dizer nessa minha forma metafórica de explicar? Então, quando nós pensamos que alguns espíritos eles têm uma conexão e até lembranças do plano espiritual, isso pode acontecer sim. Lembrando que isso acontece porque será útil para este espírito, para este ser reencarnante. Porque se não for útil, você não vai lembrar. Se você não der conta de se encarar enquanto aquele ser espiritual, você não vai lembrar. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu relembro de algumas coisas das minhas vidas passadas e eu quase morro quando eu vejo o que eu fiz. Quase. Não morreu. O quase já significa o quanto você está preparado para encarar isso. O seu inconsciente só deixa você lembrar daquilo que você pode trabalhar, suportar e trabalhar com o seu caminhar. Ok? Mais alguma pergunta? Você ficou mudo. Desculpa, temos sim. O Francisco perguntou assim: podemos entender que uma pessoa que desencarna com a doença, como o câncer, por exemplo, antes que ser um mal, seria uma bênção para a alma por drenar a energia deletéria do perispírito? Então, Francisco, melhor que seja, melhor que esta doença ela seja vivenciada no campo material do que no campo espiritual. Isso é um fato. Mas nós precisamos lembrar que nós podemos contaminar o nosso perispírito. E eu não posso deixar de falar isso. Se uma pessoa, a priori, se uma pessoa ela
têm esses tipos de doença que são mais graves, que vocês sabem, temem até de ter, a priori, no primeiro momento, você entende que esta pessoa ela está expurgando os seus débitos, né? Essa expressão que se usa, ela está expurgando as mazelas do seu ser. Por quê? Porque quando ela chegar no plano espiritual, ela vai falar o seguinte: ok, padeci, acredito que eu paguei minhas contas e vou seguir em frente. Mas o problema é quando a pessoa ela não tem essa visão. Porque se eu provoco em mim o câncer por meu comportamento, por meus pensamentos, por meu comportamento, por mais que eu saiba o que é certo, eu continuo agindo errado. Lembre-se que tem tudo a ver com o nosso conhecer, né? Tem tudo a ver com o nosso conhecimento sobre as coisas. Mas por mais que eu tenha conhecimento, eu continuo fazendo coisas que chegam ao ponto de provocar em mim o câncer. Em algumas situações, em vez de você estar expurgando, você está mazelando o seu corpo físico. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma doença dessa, e ela busca o máximo possível não se revoltar, não estou dizendo que não é sentir dor, não estou dizendo que não é sentir a doença, gente, mas não se revoltar, ela buscar entendimento, isso faz com que o seu perispírito, ele se depure. Mas se você começa a se rebelar, começa a dizer que tudo é injusto, aquelas coisas todas, você pode mazelar o seu corpo, sim, perispiritual. Entendeu, Francisco? Então, sim, o câncer, na maioria das vezes, auxilia o ser humano na filtragem dos seus débitos pessoais. Ajuda a pessoa ela chegar no plano espiritual e entender que ela quitou os seus débitos, porque ela acredita ser detentora de débitos. Lembrem-se que a nossa consciência é quem nos julga. Então, se a nossa consciência entendeu que quitado, nós nos sentiremos, ok? Mas, infelizmente, ainda existe esse processo. Se nós agirmos muito contrários à experiência, essa prova da vida, né, que o câncer ele não deixa de ser uma prova de vida, se nós agirmos muito contrário, se os nossos sentimentos eles forem sempre contaminados por energias negativas, nós podemos, sim, até mazelar, em vez de filtrar, mazelar o nosso perispírito. Tem mais perguntas? Temos sim. Vamos lá. Por vezes, muito tempo, durante o atual período de reencarnação, precisa ser percorrido para que possamos aprender. Neste sentido, cair e levantar, no que diz respeito às dificuldades financeiras, por exemplo, poderia ser uma forma de aceitar o fracasso como superação de marcas presentes no nosso perispírito? Léo, você pode copiar essa pergunta no chat? Que ela é bem grande. E eu não quero perder partes. Por vezes, muito tempo durante o atual período de reencarnação precisa ser percorrido para que possamos aprender. Nesse sentido, cair e levantar, no que diz respeito às dificuldades financeiras, por exemplo, poderia ser uma forma de aceitar o fracasso como superação de marcas presentes no nosso perispírito? Bem, vamos lá.
Depende de como nós encaramos a nossa vida. Primeiro ponto. Aceitar o tal fracasso, entre aspas, como superação, faz com que nós coloquemos em prática a fé que nós possuímos e tentemos colocar também em prática toda a filosofia de vida que nós abraçamos. Por quê? Porque nós aceitarmos o fracasso considerado pelo coletivo, aceitarmos como um sucesso, você precisa estar muito consciente do seu próprio ser. Quantas e quantas vezes um irmão, ele desencarna, chega no plano espiritual, todo mundo abraçando, todo mundo dizendo, nossa, mas você conseguiu, e ele olha para esses irmãos, amigos que o aguardavam e fala, mas eu não consegui nada, tudo deu errado na minha vida. Aí eles falavam, não, mas a sua proposta foi essa mesmo. A sua proposta foi vivenciar dificuldades. E se você teve paciência, se você teve perseverança, se você teve amor por si mesmo, você saiu vitorioso. Agora, quem de vocês, olhando para a vida, vai achar que tudo isso é ser vitorioso? Se está tudo dando errado. Na maioria das vezes, vocês encaram como se o pai estivesse punindo vocês e não dando oportunidade de vocês serem felizes. Nós, né? Desculpa. Então, precisamos parar e pensar nas teorias que nós temos, que abraçamos nessa vida. Quais são as teorias que vocês abraçam? Quais são as verdades relativas que cada um de vocês hoje encara como verdade a ser abraçada? São essas verdades que vocês se utilizarão para vocês enfrentarem as experiências que virão. Então, se vocês têm a verdade, por exemplo, do Espiritismo, que existe reencarnação, no momento em que uma pessoa falecer, vocês vão ficar tristes, vocês vão sofrer pela saudade, claro que vão. Mas se vocês têm a verdade, e eu vou chamar de relativa, por quê? Porque ela ainda não está bem absorvida. Mas, se vocês têm essa verdade na vida de vocês e a abraçarem, com certeza mais consolados vocês estarão. Porque vocês sabem que aquele ser que vocês amam não acabou. Entendem? E aí, nesse momento, com essas verdades que vocês estão abraçando e colocando em prática, mais e mais especialistas, mais e mais capacitados vocês estarão para enfrentarem outras e outras tantas circunstâncias. Entendeu? Quem fez a pergunta? Então, assim, dificuldades financeiras faz parte da vida material. Dificuldades emocionais faz parte da vida material. Às vezes, não ser amado por quem você ama faz parte da vida material e espiritual, né? Faz parte. Mas como você vai encarar isso é que fará com que você tenha as marcas da superação em seu ser. Mais perguntas, Léo? Temos. Como sabemos que no plano material os sentimentos são mais aflorados e não conseguimos escondê-los? A matéria também nos impediria de deixar que nossos sentimentos nos levem para locais que dificultam o nosso aprendizado? Eu acho que hoje você vai ter que colar todas as perguntas, Léo. Eu acho que eu não estou sabendo interpretar bem as perguntas hoje, não. Não, sou eu mesmo.
Sou eu. Então, primeiro, como sabemos que no plano material os sentimentos são mais aflorados e não conseguimos escondê-los? Ou melhor, acho que aqui nem é uma pergunta, né? Aqui a pessoa está afirmando, efetivamente, nós no plano espiritual não conseguimos esconder os nossos sentimentos, mas não conseguimos, entre aspas. Por quê? Porque nem todo mundo no plano espiritual consegue ler esse tipo de coisa. Ok? Não tenham dúvida disso. Nem todos que estão no plano espiritual conseguem saber o que você está sentindo. Tá bom? Mas vamos dizer que uma grande maioria consegue sentir, talvez não decodificar, mas consegue sentir alguma coisa. É mais ou menos o seguinte: quando vocês que estão na matéria chegam próximos de um irmão, de alguém ao seu lado, e vocês começam a sentir alguma coisa diferente. Às vezes uma alegria, às vezes uma tristeza, que vocês olham e falam, nossa, mas eu cheguei aqui e comecei a sentir algo, né? Então, você às vezes não sabe o que é, mas você, por chegar perto à fonte daquele desequilíbrio ou harmonia, você sentiu. Mas às vezes não sabe o que é. No plano espiritual também é assim. Existem aqueles espíritos que só de olhar para você já sabe tudo de você, né? Mas existem aqueles que ainda vivem na ignorância, não têm este entendimento. A matéria também nos impediria de deixar que nossos sentimentos nos levem para locais que dificultariam o nosso aprendizado? Então, a matéria, ela, enquanto você está na vigília, ou seja, acordado, a matéria ela serve de uma boa âncora. Ela serve de uma boa âncora. Mas, como nós somos portadores de livre-arbítrio, quando estamos acordados e desejamos fazer o que desejamos fazer, possivelmente a matéria não vai nos impedir. Tudo bem? Então, a princípio, se nós estamos acordados, a matéria pode servir de âncora, por quê? Porque ela nos limita. A matéria, por exemplo, não voa. Nossa matéria, né, enquanto ser humano, não voa. A gente precisa de equipamento para voar. Como nós sabemos que não voamos, a maioria de nós não vai tentar sem algum equipamento apropriado. Mesma coisa, ir para o fundo do oceano, ir para lá, para o grande universo. Nós sabemos, temos consciência da limitação da matéria, e isso pode, sim, nos possibilitar não vivenciarmos algumas experiências, até mesmo por temermos perder a matéria. Então, por exemplo, aquela pessoa que adoraria fazer um racha. É racha? É, né? Fazer um racha. Mas ela tem medo porque ela sabe que acontece muito acidente, ela nunca fez. Talvez, se ela fizesse, poderia ser provocar o momento dela ali, né? Mas, ou se machucar. Vocês entendem? Quando nós falamos sobre o plano espiritual, ou seja, quando este ser dorme, aí são outros pontos. Por quê? Porque quando o ser que está encarnado, ele dorme, o seu espírito, ele se liberta do corpo físico. Ele se libertando do corpo físico, ele vai se direcionar para onde ele deseja. E aí, ele vai efetivamente se direcionar. Ele vai para as zonas aonde ele quer ficar. Seja uma zona de refazimento, seja uma colônia, se tiver autorização, as cidades intermediárias, dependendo de como ele estiver vibrando e do seu querer. Então, pensando na ideia de que a matéria pode impedir o ser espiritual de vivenciar dificultar alguns aprendizados que poderiam acontecer, eu diria a vocês que ele pode dificultar, entre aspas. Vamos lá, Léo. Não temos mais perguntas por enquanto. Não?
Bem, hoje a nossa proposta foi primeiro fazer a abertura do curso, né? Para que vocês possam ter uma ideia daquilo que nós vamos estudar nessas próximas semanas. Foi trazer para vocês uma ideia da importância e da existência efetiva do nosso ser espiritual e do nosso ser material, o quanto cada um deles, para nós, é de uma importância sem fim. Por quê? Porque nós, como espíritos, hoje, na fase evolutiva que nós nos encontramos, a matéria ela é de extrema importância para o nosso crescer. Lembre-se quando os filhos saem da escola escondidos dos pais. Ela é de uma extrema importância para o nosso crescer. Que muitas vezes nós, por causa da matéria, conseguiremos retirar de nós, filtrar de nós as mazelas provocadas em outras existências, em razão da nossa ignorância, que nos faz lidar com os nossos sentimentos e emoções. Por quê? Porque se no plano espiritual, lá, o que eu sinto, as pessoas podem sentir com mais intensidade, ou podem saber o que eu estou sentindo, no plano material eu posso esconder. E isso não é ruim, porque algumas vezes o esconder algum sentimento também pode servir para você trabalhar o seu próprio ser. Você não deseja sentir aquilo, mas sentiu. Tendo uma verdade de que isso estaria errado, você se dá a oportunidade de trabalhar este sentimento, esta emoção, sem você atingir o seu irmão. Então, a matéria, ela nos traz inúmeras oportunidades, inúmeras experiências que farão com que a cada momento, a cada vivência, nós possamos, libertados, nos conhecer, nos perdoar, num processo muito gratificante, porque é uma bênção divina. Somos seres espirituais, agora vivendo na matéria. E esta matéria, ela é muito importante para nós. Temos responsabilidade em razão dela. Temos responsabilidade de a entregarmos ao Pai da melhor maneira possível, porque este corpo não nos pertence, ele foi nos emprestado por Deus. E se ele não nos pertence, acredito eu que se vocês emprestam alguma coisa, vocês querem que a pessoa devolva este algo somente com os reveses do uso da coisa, e não detonado, né, estragado por um uso equivocado. É o que o Pai desejaria de nós. Por favor, meu filho, devolva este corpo para mim, só com as mazelas do uso, né? Então, para aqueles que adoram um livro, que emprestam um livro, mas suam frio e falam, por favor, não risca meu livro, né? Não estraga meu livro, que eu quero de volta, não tem isso? Então, é mais ou menos isso que acontece. Vamos valorizar o nosso corpo material, mas jamais esquecendo que este corpo material é temporário, jamais esquecendo que esta vida material também é temporária e que a nossa vida verdadeira é espiritual, é sermos essência divina, que ainda estamos num processo de crescimento para construirmos um futuro efetivo para o nosso espírito de uma senda, de uma vivência mais angelical. Este é o nosso objetivo, é nos tornarmos seres angélicos ou mais, né? Para continuarmos sendo úteis, mas sabendo o que estamos fazendo.
Ok? Eu espero que eu possa ter trazido para vocês e respondido as perguntas que foram feitas com clareza. Hoje, como nós estamos numa abertura, a gente não pode abrir tanto, né, falar tanto para não atrapalhar as palestras seguintes, mas vamos continuar nesse nosso estudo, vamos continuar buscando entendimento, vamos continuar realizando na nossa vida o melhor para o nosso espírito. Não nos abandonemos. Não retiremos de nós as oportunidades de entendimento, porque tememos, ao saber, nos responsabilizarmos mais. Porque também fugir do saber é uma responsabilidade. E eu acho que cada um de nós hoje já se encontra num patamar que fugir de nós mesmos pode não ser muito agradável, porque o sofrimento acontece. A gente acaba sofrendo em razão desta fuga. Porque a gente deixa de se conhecer plenamente e, em razão disso, também deixa de se perdoar frente às dificuldades que nós temos para enfrentar as adversidades da vida. Tenham um ótimo final de semana. Descansem bastante. Tenham responsabilidade com este corpo material diante desta pandemia. Não coloquem em risco essa experiência de vocês. Sejam responsáveis, tá bom? Vou fazer a oração, tá bom? Senhor Jesus, gratidão por todo este momento. Gratidão pela participação dos amigos que nos possibilitaram trazer o nosso parco conhecimento, mas que, ao falarmos, também aprendemos muito. Ao sermos incitados ao entendimento, a responder o questionamento, também temos que colocar o nosso ser espiritual numa tarefa grandiosa de expor o seu conhecimento. Queremos agradecer porque nenhum de nós está se abandonando. E quando pensa nisso, quando acha que não vai dar conta, quando acha que não mais suporta, o Senhor traz alguma experiência, algum anjo encarnado, algum anjo desencarnado, para nos dar forças e continuarmos no nosso caminhar. Somos seres espirituais e também materiais, vivenciando ambas as vidas ao mesmo tempo e, com isso, crescendo com as bênçãos do Pai, segundo a sua sabedoria divina, sabedor que cada passo que dermos será o melhor para nós. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, assim seja.